Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar. Olha só, noite, live, aliás, noite, manhã, tarde, madrugada, você assiste onde e quando você quiser Chave do Enem. Esse é o nosso curso preparatório para vestibulares e Enem. E é aqui, olha, diretamente no nosso canal Educação Adventista Brasil para você, em qualquer lugar do Brasil e, aliás, qualquer lugar do mundo que queira aprender. Vem comigo então, é noite, tarde, manhã, madrugada de ciências humanas. Ah, melhor. Fala a verdade. É melhor. É melhor. Eu gosto de ciências humanas. Não sei por quê. Ah, já sei. Porque é geografia e geografia comigo mesmo. Hoje nós vamos, então, seguindo para o final do terceiro bimestre de 2024, falar um pouco mais daquilo que a gente vai falando durante todo esse bimestre, que é geopolítica, focando mais na geopolítica do século 21. Conteúdo importante para vestibular, mas sobretudo para Enem. Inclusive, algumas dessas temáticas podem aparecer lá na redação. Lembrando que geografia, atualidades caminham de mãos dadas, ajudando você também na redação, em tema. Pensa lá seu repertório, cria ali, já suas histórias prévias para que a hora que chegar no vestibular você não ter surpresa. Mas sem demora, vem comigo porque é nosso objetivo aqui, pessoal, é ir direto ao ponto com vocês e você vai ver que nós estamos hoje falando mais de conteúdo na correção do que da própria questão. Então, primeira questão, nossa, essa é fácil, hein? Essa é muito fácil, que é para você completar, olha, né, até saiu errado aqui, completar, não, professor, completar a lacuna, ou as lacunas. Né? Então, tem um texto ali, extraído de Brasil Escola, né? Quem nunca usou esse site ali para buscar conteúdos, né? É interessante, né? Mas vem comigo aqui. O texto, né, diz ali, a regionalização socioeconômica do espaço mundial é, pois, uma forma de realizar uma divisão entre os diferentes países com base no nível de desenvolvimento no âmbito do quê? Essa regionalização classifica os países em dois principais grupos. De um lado, os países do norte, que são o quê? E do outro lado, países do sul, que são subdesenvolvidos. Por isso, muitos chamam essa divisão de regionalização norte e sul. Você viu bastante isso, está lá na sua apostilinha, hein? Lembrando que nós seguimos a apostila da CPB, a tua linda e maravilhosa apostila companheira de estudos. Então, o que completa aqui? Completa a B, que diz o seguinte, né? No âmbito do capitalismo. A divisão é usada no âmbito do capitalismo, que divide ali países do norte desenvolvidos e os países do sul subdesenvolvidos. Simples. Aliás, tem até, né, uma exceção, né? Teve uma prova que eu coloquei isso ali, que essa linha norte-sul não passa exatamente na linha do Equador, que seria a divisão, né, geográfica da Terra em dois hemisférios. Essa é uma linha geopolítica que considera ali os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, a Europa, né, pega a Rússia, pega um pedacinho da Ásia ali, né? Só um trisquinho da Ásia ali, Coreia do Sul, Japão, e pega a Oceania. Então faz uma baita curva, passa pela linha do Equador e pega, inclusive, né, Austrália e Nova Zelândia, que também faz parte geopoliticamente do norte desenvolvido. Isso é importante, porque não tem nenhuma ligação necessária com a divisão geográfica norte-sul pela linha do Equador. Tá? Esse é um critério geopolítico, visto que essas regiões que eu citei para vocês são as regiões industrializadas, que conseguiram desenvolver-se industrialmente, se firmaram como, né, desenvolvedores de tecnologias e também tiveram um avanço na qualidade de vida da sua população, fruto, né, desse avanço na industrialização, na tecnologia, que gera grande valor agregado e que acaba contribuindo para a produção e também para a qualificação de mão de obra. Porque, na verdade, o que gera riqueza mesmo é você chegar ao nível de ter mão de obra qualificada, mão de obra bem colocada no mercado, que vai garantir a essa população, então, os benefícios, né, do sistema capitalista ali, dando, né, o retorno, porque eu produzo, mas ao mesmo tempo eu tenho os benefícios de um salário, eu tenho os benefícios de viver numa sociedade onde os preços são compatíveis com o salário e por aí vai. O que difere dos países que ficam nesse sul geopolítico, onde, né, a industrialização é mais baixa, esse é um ponto,
São países mais agroexportadores, que agregam menos valor e também onde a população, né, tem menos preparo, menos qualificação e, consequentemente, menos colocação no mercado de trabalho de qualidade. Pegou a ideia? Então vem comigo, questão número 9, né? Vamos direto ao ponto aqui. A número 9, enunciado, diz o seguinte, né? Tem um pequeno texto que diz o seguinte: o desenvolvimento do capitalismo e suas diversas fases, ou nas suas diversas fases, tem sido responsável por profundas modificações na organização do espaço mundial. Está dizendo que o capitalismo passou por várias fases. Lembra lá, módulo 2 da sua apostila, tem a tabelinha, inclusive, né, com as fases do capitalismo. Importante você ter. Faz um mapa conceitual, recomendo você, pega as aulas do Chave do Enem. Se você fizer Chave do Enem do primeiro ao terceiro ano, você vai ter resolvido mais de 1.500 questões preparatórias. Ou seja, vai ter visto muito conteúdo. Minha dica como professor, né, dica de estudo, vai fazendo um mapa conceitual, pega os antigos. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a resposta correta, né? A fusão de capitais industriais e financeiros causou o aparecimento de empresas gigantescas, originando o capitalismo monopolista. Isso é uma característica, né, que nós vamos ver ao longo do tempo. As grandes corporações, as multi e transnacionais, elas são tão poderosas hoje que elas influenciam diretamente na vida política dos países. Como assim, professor? As grandes multinacionais, transnacionais, elas têm poder suficiente para pressionar governos, alterarem leis, impostos, a dar benefícios, a facilitar a sua instalação, visto que elas têm uma grande capacidade de aportar, de levar dinheiro aos países, né, onde elas se instalam. Então, esse modelo, né, do capitalismo monopolista é quando essas empresas acabam dominando o mercado e, obviamente, dominam, né, o capital. Pegou a ideia? Isso a gente consegue observar muito melhor a partir da metade do século XX, né, até hoje, quando, né, nós vamos ter lá no final da Segunda Guerra Mundial a dispersão industrial, a consolidação de grandes conglomerados empresariais, industriais, o desenvolvimento da tecnologia, porque isso vai aumentar a produtividade, vai aumentar a lucratividade e, obviamente, traz mais poder a essas empresas que se tornam monopólio do seu setor. Então, nós temos, por exemplo, na área alimentícia, um grupo muito pequeno, 3, 4 empresas que dominam mais da metade do comércio mundial de alimentos industrializados. Na área de bebidas, 2 empresas que controlam boa parte do comércio mundial de bebidas adocicadas, de refrigerantes, sucos. Então, isso, né, dá a essa empresa esse grande poder, tanto político quanto econômico. Afinal de contas, quanto menor a competitividade, né, imagine você, vai no mercado escolher ali um alimento, né, não vou citar nenhum aqui, não veio à minha mente nenhum alimento, mas você olha marcas diferentes, só que praticamente todos é feito pelo mesmo grupo. Então, você não tem opção. O que tem é a embalagem que muda, o sabor que muda, mas o grupo que domina a prateleira é um grupo ou 2 grupos. Portanto, o valor também é controlado por eles. Pegou a ideia? Anotou aí? Vem comigo então, 10ª questão. O capitalismo neoliberal após os anos de 1980. Opa, liberalismo, depois neoliberalismo, onde as empresas vão ter muito mais poder, o Estado cada vez menos poder. As palavrinhas-chave aqui, né? Questão da FUVEST, da USP, hein? Mais concorrido do Brasil. A correta, né? A correta caracteriza pelo crescimento da concentração de riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos e pela tendência à diminuição dos direitos sociais. Como assim, professor? Eu não acabei de falar que a partir do neoliberalismo as empresas ganham mais poder, o Estado menos poder? Estado menos poder, menor acesso a direitos sociais. O Estado não vai ficar, né, criando políticas públicas sociais. A visão é que o mercado tem que regular tudo isso. Deixa livre o mercado regula a sociedade, né, distribui a renda conforme o mercado pode. E ao mesmo tempo, né, as empresas elas conseguem ganhar mais capital.
inclusive, a valorização do capital em bolsas de valores. Perceba que tem uma sobreposição, né, de modelos de capitalismo aqui, porque o capitalismo financeiro já tinha passado, estava numa fase de transição, mas a bolsa de valores ainda é importante. Empresas de tecnologia, pensa na mais valiosa do mundo hoje, você sabe qual é, né? O valor dela não é o que ela vale. O valor dela não é o que ela vale materialmente. Não é o que ela vale assim, é esse produto, é esse que tem. Não. O valor dela é o valor de mercado mais o valor que ela vale. Então tem essa exploração, né, essa concentração de riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos. Não é necessariamente quanto ela produz, o volume que ela vende, mas o valor que está agregado à imagem dela. Isso é bem importante você também anotar, hein? A parte boa de estar aqui no YouTube é que você pode pausar, pode voltar, pode salvar esse vídeo lá para ver depois. Conseguiu pegar a ideia? Estamos indo bem? Vamos então para a 11ª questão de hoje. Eu gosto dessa questão, eu gosto de usar, né? Lembrando que eu também tento trazer aqui para as nossas aulas multicanais de comunicação, linguagens diferentes, né? Excertos, pedaços, trechos de texto, mas imagens, fotografias, gráficos, tabelas, infográficos aparecem no vestibular. E agora é hora de você treinar para isso, né? Eu trouxe essa questão que eu gosto muito dela, né? da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, para quem é da área, né? Uma boa faculdade. E ali nós temos duas imagens. Na verdade, é uma composição de imagens de satélite do mundo à noite. Do mundo à noite. Tá? Então, a imagem de cima, nós temos o mundo à noite. E embaixo nós temos a conexão à internet no mundo, em 2011. Você consegue ver um padrão nessas duas imagens? Olha para essas duas imagens. Divide o mundo entre norte e sul, naquela divisão geopolítica, olha, que passaria aqui. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, deixa eu desenhar para vocês. Canetinha. Cá. Aquela divisão, né? Norte e sul. Não, peraí, me desculpem. Perdi a canetinha. Vamos sem canetinha mesmo. Opa, já dei a resposta. Se você fizer essa divisão norte e sul aqui, pode perceber o norte muito iluminado e o sul menos iluminado. Conexões, né? O norte carregado aqui de conexões, o sul pouco conectado. Professor, tem a ver conexão, internet, energia com o norte e sul? Sim, porque quanto maior o nível de desenvolvimento, maior a conectividade, inclusive maior necessidade de estar conectado, a economia conectada. E também maior disponibilidade de energia e fontes de luz. Portanto, né, podemos concluir, né, das suas leituras que verifica-se forte contraste social e econômico entre norte e sul. Quanto mais desenvolvido o lugar, quanto mais desenvolvido o lugar, maior a conexão com o mundo. Estou falando literalmente de ter redes de conexão, fibra ótica, transmissores de dados e também a maior disponibilidade energética. A urbanização também é maior, lembrando que a mancha de luz depende não só de ter energia, mas também da urbanização. E os países, né, desenvolvidos são mais urbanizados. Se você conseguir olhar no Brasil, tem uma região que está bem mais marcada nos dois e região mais apagada. Isso também mostra contrastes regionais. Esse tipo de questão é bem interessante geopolítica. Mas pegou aqui comigo essa ideia? Pegou? Se não pegou, volta um pouquinho, pausa, né? Dê um replay ali e reveja o que eu acabei de explicar para vocês. Beleza, então? Vem comigo, 12ª questão. Olha só, né, como eu disse para vocês, não basta trazer ali só o texto, só uma questão direta. Aqui é para você treinar também outras linguagens que podem ser usadas nas provas, né? Então tem aqui um fluxograma, tá? Então, aliás, um organograma. O organograma a seguir configura uma nova fase histórica marcada por grandes progressos técnicos e científicos, revolução técnico-científica, informacional, a qual se consolidou a partir da década de 1970 e 80. Nossa, segundo ano. Se tem uma coisa que nós estudamos muito agora, né, na segunda série do ensino médio,
é globalização. E você já viu comigo, né? Eu já tô careca de dizer para vocês que a globalização ela vai ganhar força justamente nessa época. Década de 70, desenvolvimento da internet. Década de 70, muda a forma de produção, começa a mudar. Nós estudamos também qual é o meio de produção industrial? O toyotismo, que é aquela produção flexível, a robótica ganha força, né? Então, olha aqui, revolução técnico-científica, tecnologias da informação, internet, conexão, intensificação acelerada dos fluxos de informação, capitais e mercadorias, globalização, né? A informação circula mais rápido mesmo porque satélite, transmissão de dados em alta velocidade se comparado com o que era antes, né? Interdependência entre conhecimento científico, tecnologia e produção. Toyotismo. Toyotismo, tá? Conseguiu pegar? Perceba. São ideias dentro do organograma que você tem que relembrar, né? Todas essas etapas que nós estudamos durante o ano. Professor, mas eu tenho que lembrar tudo que eu estudei no ano para fazer vestibular? Se eu nem consigo lembrar para fazer a prova? Meu querido, são conceitos. Querido e querida, né? São conceitos. E é por isso que tem o chave do Enem, para você lembrar esses principais conceitos. Dito isso, qual é o enunciado aqui? Essa mais nova fase do capitalismo denomina-se, né, o capitalismo informacional, letra C, que é a última fase que a apostila apresenta para vocês. Professor, o capitalismo acabou aqui, parou aqui? Não, né? Lembre-se que o capitalismo ele tem uma grande capacidade de se adaptar à sua época. Nós tivemos ali, né, o capitalismo desde a Idade Média surgindo, já estudamos isso. Tivemos o capitalismo mercantilista, tivemos o capitalismo industrial, financeiro. O atual, nós consideramos que é o capitalismo informacional e alguns pesquisadores dizem que já está no ponto de mudança de novo, uma nova adaptação que já está acontecendo, porque não muda da noite para o dia. São processos, né, longos, igual a indústria 4.0. Né, que é um processo longo, começou em 2015, ainda está avançando. Alguns, inclusive, arriscam até colocar nome. Eu não arriscaria, mas né, só para dizer alguns autores aqui, arriscam dizer que o próximo passo é o capitalismo, olha só, o capitalismo ecológico ou capitalismo verde, né, visto essa preocupação que existe hoje com fonte de energia, matéria-prima, meio ambiente, o que está impactando na própria economia global. Pegou a ideia? Vem comigo então. Próxima questão, 13ª questão federal. Atualmente, o sistema socioeconômico predominante é o capitalismo. O capitalismo surgiu de um longo processo de transformação socioeconômica que ocorreu na Europa Ocidental entre os séculos 13 e 15, Idade Média, passando por diversas fases. Assinale a alternativa que caracteriza a fase atual do capitalismo, que na verdade a gente acabou de ver, acabou de explicar, né? Que é o capitalismo informacional, que está dentro do contexto de globalização. Então, a globalização é a mais recente etapa do processo de desenvolvimento do capitalismo. A partir dos anos 1990, o termo passou a ser utilizado em diferentes situações, geralmente para justificar fatos econômicos ou sociais. Nós já vimos esse ano, né, que a globalização ela é contraditória. Ela traz muitos benefícios, como por exemplo, né, a difusão científica. O conhecimento científico ele se espalha porque as indústrias estão ao redor do mundo, aumenta o acesso aos bens de consumo, aumenta o acesso, né, à medicina, mas ao mesmo tempo nem todos têm acesso, porque existe a necessidade também da produção em países pobres, que precisam se manter pobres para que a pouca mão de obra que se precisa ainda hoje, se comparado com o passado, seja uma mão de obra barata, disponível, né, facilmente para o mercado. Então existem vários fatos que estão atrelados. Outro fato atrelado é o consumismo, né? Nós tornamos mais acessível, né, o mundo, né, viu se tornar mais acessível o consumo, mas ao mesmo tempo o consumo quase que virou uma doença. Então, vários fatores estão atrelados a essa fase do capitalismo, né, que nós vamos chamar, né, de globalização. Pegou a ideia? Tudo faz sentido agora para você, porque nós falamos tanto de globalização esse ano, né? Guerra Fria, por aí vai. 14ª questão, 14ª questãozinha, né? Mais uma ali, também trazendo esse conteúdo. E diz o seguinte, né? Tem um excerto ali.
Pedaços do Muro de Berlim são conservados em países dos 5 continentes. Às vésperas do 20º aniversário, então já faz um tempinho, 2009, né? Cadê aqui? Agora me perdi. Do 20º aniversário da queda do Muro de Berlim, cerca de 40 países de todos os continentes têm hoje em dia pelo menos um pedaço da conhecida Faixa da Morte, que dividiu a Europa durante 28 anos. A barreira de concreto que levou à morte de cerca de 200 pessoas foi erguida pelas tropas da antiga República Democrática Alemã, que é a Alemanha Oriental, né, socialista, em agosto de 1961, para cercar Berlim Ocidental e frear o êxodo dos cidadãos da parte oriental à região próspera. Ao cair em 9 de novembro de 1989, o muro se transformou em um símbolo. Após a derrubada oficial e o trabalho de pássaro carpinteiro exercido por turistas inclementes, desejosos de levar para casa um souvenir do monumento, que quase não restou uma dezena de fragmentos do paredão na capital alemã, que ainda servem para lembrar as vítimas. Então, com base no texto e em conhecimento sobre o assunto, pode-se dizer que a simbologia atribuída ao Muro de Berlim, né, é a disputa entre o socialismo e o capitalismo. Professor, mas por que não pode ser o fim da Guerra Fria no continente europeu? Porque ela marca o início, mas o fim é a queda da União Soviética, tá? E não é só no continente europeu, é Guerra Fria no mundo. Né? Então também tem outro ponto ali que falseia essa afirmativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi ali nos resultados, né? Eu olho os resultados quando eu vou elaborar a minha apresentação, e eu vi que uma galerinha foi direto na A. Acho que não leu as demais, né? Mas o muro, tá? É atribuído ao muro, nem falou diretamente a queda, mas ao muro é a disputa entre o socialismo e o capitalismo. Não teve tanto, mas alguns também foram na D, a bipolarização. Tá certo, é bipolarização, isso de fato marca, mas o resto está errado. Entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Ali torna errada a afirmação, portanto também se descarta a D. Tá? Dicas. Nesse caso estava muito fácil essa questão, é de geopolítica, mas não se atentaram ou ao fato que está dizendo, né, que o enunciado diz, eu quero saber sobre a simbologia atribuída ao Muro de Berlim, e não outra coisa. Tá? Ou também, né, por ter feito rápido e não percebeu, né, que a primeira ali estava falseada. Ok, então, 15ª questão para nós terminarmos a parte de geografia. Depois de mim tem Yuri, história, né? Questões de 1 a 7, e eu fui aqui da 8 a 10, 15ª, que é a que está na tela para você agora, a Estadual do Rio de Janeiro. Mais um excerto para ler. A estrutura desse sistema internacional de circulação alcançou tal grau de complexidade que ultrapassa a compreensão da maioria das pessoas. As fronteiras entre funções diferentes, como as dos bancos, corretoras, serviços financeiros, financiamento habitacional, crédito ao consumidor, etc., tornaram-se cada vez mais porosas, ou seja, né, um setor entrando no outro. Ao mesmo tempo que novas transações futuras de mercadorias, de ações, de moedas ou de dívidas surgiram em toda parte, introduzindo o tempo futuro no tempo presente de maneira estarrecedora. David Harvey, um grande estudioso, né, da globalização, é que escreveu esse texto lá em 92. Então, lá, o texto faz referência a características de um dos mais importantes aspectos do atual estágio do capitalismo global. Né? Dois fatores que contribuem para o fenômeno destacado pelo autor do fragmento estão apontados em, né, desregulamentação dos mercados financeiros e disseminação das tecnologias de informação. Vamos entender um pouco melhor aqui no texto? Vem cá. Olha só. A estrutura de sistema internacional de circulação. Ficou complexo. Globalização. Chegamos ali nos anos 80, 90, tá? Ultrapassa a compreensão. Fronteiras entre funções diferentes, como banco, corretora, serviços financeiros, financiamento habitacional, crédito ao consumidor, tornaram-se mais porosas. Ou seja, antigamente era bem dividido. Quem faz o quê? Onde é banco, onde é empréstimo, seguradora. Você já percebeu que hoje um banco faz tudo isso? Um banco digital, inclusive?
Só foi possível porque houve uma desregulamentação no mercado financeiro. No passado, mesmo que tivesse como fazer no aplicativo, não tinha, mas não era esse o problema. A regulamentação era muito rígida. Abrir uma corretora era muito mais rígido, tinha que ser uma corretora exclusiva, né? As atividades tinham que ter exclusividade. A globalização se tornou, né, irrelevante. É melhor que a gente consiga criar no único ambiente tudo possível para maximizar os ganhos. Então, desregulamentou o serviço financeiro. Por isso que hoje você tem uma conta de banco, já faz um investimento ali, não precisa ir direto na bolsa de valores, já faz um seguro de vida, faz um financiamento, faz, enfim, até comprar celular hoje, né? Eu recebi aqui a oferta do meu banco, né, para um novo aparelho que foi lançado agora ali, né, para comprar pelo banco. Então isso mostra que o mercado hoje é muito mais dinâmico. As empresas hoje têm muito mais capacidade de abranger áreas e setores que elas não podiam fazer. Tinha que ser feito de maneira separada, graças à desregulamentação de mercado. E também está falando ali, né, venda, né, comércio, circulação de dinheiro. Isso é graças à tecnologia da informação. Aí sim. Poxa, hoje a gente consegue circular capital pelo mundo inteiro. Eu consigo comprar um produto na China, trazer para o Brasil, comercializar aqui de maneira muito mais rápida, muito mais simples, graças ao avanço da tecnologia informacional. A comunicação foi o que estabeleceu essa ponte para o comércio global. Pegou a ideia? Conseguiu pegar a ideia? Tá? Eu espero ter trabalhado com você aqui de maneira bem pontual esses aspectos, tirado as suas dúvidas, para que você possa complementar, inclusive, a sua apostila e também se preparar. Lembrando que outubro, né, já está chegando. Se você está acompanhando na semana que esse vídeo foi lançado, outubro já está chegando. Semana que vem já é outubro, já começamos o ciclo de linguagens. E novembro, meus queridos, já está batendo a porta, né? Quem vai fazer treineiro de Enem, dia 3 de novembro, tem ali Humanas. Então você já está se preparando aqui. Fico feliz que você acompanhou comigo, fez o simulado e espero vê-los no próximo mês, falando também de geografia aqui. Mas não vai embora, porque depois de mim tem professor Yuri com História, questões de 1 a 7. Combinado então? Um forte abraço e tchau! Valeu! Fui! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos estudar hoje com a galera do segundo ano, Revolução Industrial. Vamos fazer uma maratona aqui de Revolução Industrial, primeira, segunda. E vamos lá, tá bom? É um assunto extremamente importante porque a Revolução Industrial, ela traz toda uma literal revolução no que diz respeito à questão produtiva e que tem muito a ver com o que nós temos hoje como forma de produção, né? Então, a Revolução Industrial ela teve um papel extremamente importante e a gente tem que estudar bastante isso porque cai no Enem. Vamos lá? Primeira questão, a Revolução Industrial foi um processo histórico comumente dividido em 3 fases, né? Hoje nós temos outras fases, mas assim, tradicionalmente eram divididos em 3 fases, a primeira, a segunda, a terceira Revolução Industrial. Então, vamos lá. Caracterizada pela substituição do trabalho comunitário ou servil pelo trabalho assalariado. Na segunda, marcada pela imposição de longas jornadas de trabalho e a inclusão do movimento como o cartismo. E na terceira, caracterizado pela conquista de direitos trabalhistas no mundo todo. B, pelo surgimento da locomotiva, do aço e de barcos a vapor. Na segunda, marcados pela descoberta tecnológicas pós Primeira Guerra Mundial, como a eletricidade e a energia nuclear. E na terceira, caracterizado pelo chamado capitalismo técnico-científico, com o advento do computador. Tá? C, pelo processo de cercamento exclusivo à Inglaterra.
2, marcado pelo desenvolvimento das máquinas a vapor em toda a Europa. E a terceira é definida por sua eclosão nos países de base agrícola. D, pela substituição das máquinas, perdão, desculpa, pelas maquinofaturas, e na segunda, marcado pelo surgimento da automação do trabalho, e na terceira, marcada pela introdução de fontes energéticas renováveis. E aí, pelo uso do carvão como fonte de energia, na segunda, marcada pela inovação propiciada pelos motores a combustão, e na terceira, caracterizada pelo advento da robótica e da biotecnologia. Gurizada, essa é uma questão massa, tá? É uma questão boa pra caramba, só que tu tem que ter um pouquinho de atenção, porque são, né, 3 movimentos que tu vai ter que entender as suas peculiaridades para poder matar a questão. Tá? Mas a questão correta é a última que eu li, né? Carvão como energia, né? Essa é uma coisa que todos os professores falam, frisam bastante. Marcado pelo motor de combustão interna, né? Na segunda, e na terceira, o advento da robótica e da biotecnologia. Um abraço aí para o meu colega aí, professor Tiago, que adora essa área da robótica aí, fica sempre fazendo os negócios da robótica, que é robótica. Gosta mesmo do negócio da robótica, né? Tem sala maker, não sei o que lá. É um negócio bem louco. Mas vamos lá, tá? Vamos para 2. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, mudou completamente o modo de produção de mercadorias e a forma de organização da força de trabalho. Análise as 2 imagens que mostram o contraste existente, tá? Então, tu vai ter a primeira imagem e a segunda imagem. Vocês vão ver que são tempos diferentes. Em relação às condições de trabalho no interior das fábricas, é correto afirmar que os patrões incentivavam o trabalho feminino infantil, pois tais operários recebiam salários mais baixos e eram considerados mais obedientes, tá? B, o salário pago aos empregados correspondia ao tempo de trabalho, por isso os próprios trabalhadores escolhiam aumentar a sua jornada de trabalho. Bem capaz. Vamos lá. C. As máquinas facilitavam o trabalho dos operários por promoverem movimentos repetitivos que agilizavam a produção e diminuíam o desgaste físico. D. Os acidentes de trabalho nas fábricas eram evitados porque eram utilizados instrumentos de proteção por parte dos trabalhadores, né? Os EPIs. Será que já tinha isso na primeira? Acho que não. E. A legislação do trabalho estabelecia os itens para a exploração do trabalho feminino a fim de evitar a exposição em ambientes insalubres, tá? Então, gurizada, a questão A aqui, a questão, né, correta, e realmente era muito incentivado o trabalho feminino e o trabalho infantil. Primeiro, que uma família praticamente todo mundo tinha que trabalhar porque o salário era baixo, tá? E ainda as crianças e as mulheres, elas ganhavam menos que os homens, né? Então, muitas vezes era incentivado o trabalho deles. Então, muitas vezes aí a exploração, ela é algo assim bem forte nesse período aí, tá? Aí depois, mais tarde, tu vai ter as leis trabalhistas, até hoje chegamos aí, né? E até hoje nós temos ainda uma desigualdade na questão salarial. As crianças, né, hoje, né, não podem mais trabalhar abaixo dos 16 anos, mas naquela época ali tu tinha força para levantar uma caixa, tu já começava a trabalhar. O conceito de infância, como nós conhecemos, é algo muito atual. Beleza? Questão 3. Se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a influência da Revolução Industrial Britânica, sua política
ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. Tá? Isso é uma consideração nada mais nada menos de Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores aí dos últimos tempos. Sobre o papel que cada uma das revoluções citadas acima desempenhou na história do Ocidente, é correto afirmar que ambas fortaleceram os estados teocráticos da Europa Ocidental. Acho que não. B. Estenderam os privilégios feudais à burguesia industrial europeia. C. Reforçaram o domínio das metrópoles europeias sobre as colônias da América. D. Criaram as bases econômicas, sociais e políticas do absolutismo europeu. E consolidaram o capitalismo e a sociedade burguesa no Ocidente. É essa aí, tá? Não tem erro, certo? Tem que olhar para a questão e... né? Vamos lá. 4. As revoluções industriais não podem ser explicadas somente pelas invenções ou descobertas de novas máquinas, fontes de energia, materiais ou métodos. Esses foram fatos fundamentais no desenvolvimento da economia nos últimos 2 séculos e meio. Antes já existiam máquinas, com as da imprensa e os moinhos hidráulicos. Contudo, a difusão das máquinas, chamada de maquinismo, caracteriza e diferencia esse período em relação aos anteriores. Tá? Foram características da primeira e da segunda fase do movimento descrito no texto, respectivamente. A máquina de fiar e energia a vapor e eletricidade e aço. B. Inteligência artificial e robótica, petróleo e hidrogênio. C. Gás natural e navios de ferro, tear mecânico e estamparia. D. Eletricidade e química industrial, carvão mineral e energia solar. E fornalha de alta temperatura e plástico, trens elétricos e energia hidráulica. Tá? A questão correta é máquinas de fiar, energia a vapor e eletricidade e aço. Tá? Essas questões aqui são elementos fundamentais, tá, para as revoluções industriais no que diz respeito à questão da primeira e também, né, de certa forma, da segunda foi extremamente importante também. Algumas pessoas não podem esquecer que as primeiras grandes máquinas a vapor foram utilizadas no meio têxtil, certo? Vamos lá. Questão 5. Essa primeira metade do século XIX, as atividades urbanas haviam perdido qualquer vínculo com o tempo da natureza. Então, por exemplo, antigamente as pessoas trabalhavam muito através do ritmo natural, né? E aí, a partir da Revolução Industrial, tal, aí tu começa a viver a tua vida a partir desse brinquedinho aqui, tá? Há muitos se encontram subordinados ao tempo abstrato, ao dia implacável dividido em 24 horas. A mudança assinalada no excerto associa-se ao declínio da influência social das religiões e ao surgimento do capitalismo. B. A ética protestante do trabalho e ao aumento do consumismo. C. Ao êxodo rural e à dinâmica
da globalização econômica. D, ao nascimento das fábricas e ao processo de metropolização, né, das metrópoles e tal. E E, a noção liberal do tempo útil e a busca do sucesso profissional. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D, né, o nascimento da fábrica, que foi extremamente importante, porque aí agora o controle era um controle de relógio, né, e é onde as pessoas vão começar a vir para as cidades para que eles pudessem ter trabalho, né, principalmente a partir da Revolução Industrial. 6. Nas últimas décadas do século XVIII, a Inglaterra foi palco de um processo conhecido como Revolução Industrial. Tanto na primeira, né? A primeira é um fenômeno inglês. Na segunda, né? Tu vai ter alguns países europeus, como França, Itália, Alemanha, a própria Inglaterra, a Bélgica. No caso da América, Estados Unidos. No caso da segunda, o Japão. Né? Mas a Inglaterra, ela, de certa forma, tanto na primeira quanto na segunda, na primeira, com certeza, ela estava na frente, porque ela foi a única. Na segunda, ela também teve uma proeminência. A Revolução Industrial foi fruto de um grande avanço tecnológico e as suas primeiras máquinas foram construídas a partir de uma base científica complexa. B. Uma das marcas do período foi a desvalorização do significado da palavra trabalho, que passou a representar dor, humilhação e pobreza. C. Se por um lado o uso contínuo da máquina diminuiu, a necessidade da mão de obra, por outro lado, as indústrias a buscarem o trabalho feminino infantil. E D, em termos de sexualidade, a moral burguesa no século XVIII e XIX apresentou maior liberação dos costumes se comparado com a moral da nobreza predominante até então. Tá? Então, a alternativa correta é a C. Se por um lado o uso contínuo da máquina diminuiu a necessidade da mão de obra, por outro, levou a indústria a buscarem o trabalho feminino e infantil, porque, como a gente já falou antes, era mais barato, tá? Leia o trecho de uma observação de Alex de Tocqueville sobre a fábrica da cidade de Manchester, na Inglaterra, em 1835. Desta vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais complexo desenvolvimento e a sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Essa observação atesta o contraste entre a brutalidade da matéria-prima industrial e a sofisticação do produto final. B. O aumento da produção de riqueza e os efeitos devastadores na organização fabril. C. A limitada produção de produtos industriais e a ampla produção manufatureira. E D. O requinte das instalações industriais e o surgimento e a sujeira provocada pelas fumaças tóxicas. E a carência da população urbana e a boa remuneração oferecida pelos industriais. Aqui é uma questão de interpretação, tá? Tu tem que ter a capacidade de interpretar para poder matar essa questão, e a questão correta é a questão B, né? A alternativa B, perdão, o aumento da produção de riqueza e os efeitos devastadores da organização fabril, né? Então, por um lado, tu produz riqueza, mas também, né, tu produz
dentro de uma perspectiva de resíduos, né, de exploração do trabalho, muitas vezes de uma pobreza que fica em torno daquilo ali, sendo que também tu vai produzir riqueza. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a vocês, espero que vocês tenham gostado aí da nossa epopeia com relação à primeira e segunda revolução industrial. Ficamos por aqui, um grande abraço, valeu!